Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago e hoje é mais um dia de Antigo Testamento. Há um bom tempo eu não trago esse quadro aqui para o canal, sempre trazendo devocional ou curiosidade bíblica, mas vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento. E qual o tema que eu escolhi? As 10 pragas do Egito, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mas antes, eu queria dar um recado aqui. Eu gravei esse vídeo em duas partes. Eu gravei uma parte de dia e estou gravando a segunda parte agora à noite, que é essa introdução. Além das 10 pragas, eu vou estar dando aqui uma curiosidade nesse tema. Então a primeira parte eu gravei de dia, agora a segunda parte eu estou gravando à noite. Então não repare se tiver o vídeo diferente, até a posição da câmera. São duas partes, ou seja, eu vou falar as 10 pragas do Egito e uma curiosidade, que eu vou até começar por ela. Sem mais demora, seja bem-vindo ao Atos 2. Vamos começar pelo bônus. Antes de eu entrar nas 10 pragas, você lembra quando o cajado de Arão virou serpente e engoliu as duas serpentes dos magos? Na mitologia egípcia, o poderoso deus cobra primordial Nehebical é conhecido como a cobra original, isso na mitologia egípcia. De acordo com os textos dos sarcófagos, Nehebical engoliu 7 cobras, dando-lhe o poder contra o mal de qualquer magia. Ou seja, Nehebical, lá nos escritos egípcios, diz que Nehebical engoliu 7 cobras e ali foi lhe dado poder contra qualquer magia. Então o fato da cobra, do cajado de Arão, quando virou cobra, ter engolido aquelas duas cobras do mago, mostrou a soberania de Deus. Se aquelas cobras que os magos faziam era representação de Nehebical, nada poderia contra eles. Mas no caso, nós vemos ali Deus também se sobressaindo contra essa divindade. E esse foi o bônus. Deus nunca faz nada à toa, tudo tem um propósito. Então o cajado de Arão ter virado uma serpente e ter engolido aquelas duas serpentes dos magos, isso teve significado. Agora vamos para a parte 2, que é as 10 pragas. Mas antes, eu esqueci de falar isso no comecinho do vídeo, na introdução. Curte aí, compartilha, entendeu? Isso vai me ajudar. Não esqueça de curtir, hein? A galera tá deixando de curtir o vídeo. Mas curte, compartilha, se puder comentar, fica à vontade para comentar, deixar opinião, sugestão. Agora vamos para a parte 2, hein? As 10 pragas do Egito. Deus endureceu o coração de Faraó e falou que ia mostrar os prodígios deles na terra do Egito. Mas você se perguntou por que as 10 pragas e por que Deus endureceu o coração? Quem não sabe, Deus nunca faz nada à toa, por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito, um porquê. Então, as 10 pragas no Egito também teve um propósito. E qual seria o motivo de fato? Mostrar que Deus é Deus. O Egito era uma terra pagã, o Egito era uma terra idólatra, que adorava diversos deuses. Então Deus mostrou a eles, através da sua soberania, que existe somente um Deus verdadeiro. E qual foi a primeira praga que Deus mostrou ali no Egito para demonstrar a sua soberania, o seu poder? Não só para mostrar o seu poder, mas as 10 pragas também foram para desmentir ou desmoralizar os deuses que eles adoravam, entendeu? Então, além de mostrar que os deuses dos egípcios não eram deuses, mostrava que o verdadeiro Deus era Yahvé. Primeira praga, o sangue, transformar a água em sangue. Detalhe, não foi somente o rio Nilo, foi as águas do Egito em sangue, como nós vemos ali em Êxodo 7:17. O rio Nilo era cultuado por um tipo de divindade. E que Deus era esse? O Deus Hapi. Então, quando Deus transformou a água em sangue, ele estava atacando, ele estava desmoralizando, ele estava atingindo o Deus Hapi, como nós podemos ver. Segunda praga, a praga das rãs. E qual Deus seria esse? Seria a deusa Heket, se eu não me engano. Perdoe a pronúncia se estiver errado. Então, vamos para a terceira praga. A terceira praga é: qual foi a divindade que Deus estava desmoralizando? Thoth, Deus da magia e da sabedoria. Ou seja, então, primeira praga, que transformou a água em sangue, contra o deus Hapi. Segunda praga, as rãs, contra o deus Heket. Terceira praga, piolho, contra o deus Thoth.
E agora vamos para a quarta praga, que era as moscas. E contra quem? No caso, a quarta praga, que foram as moscas, atingiu somente os egípcios, não atingiu os hebreus. Então houve ali uma separação entre os egípcios e entre o povo de Deus. O controle ali de Deus guardando o seu povo e assolando ali os egípcios que adoravam os deuses. Então, ou seja, houve uma proteção divina, uma proteção de Deus, e também havendo uma separação ali sobre os hebreus. Quinta praga. A quinta praga foi contra a morte dos animais e foi contra a deusa Atum, deusa vaca, envergonhando mais uma divindade que eles adoravam, a deusa vaca, Atum. A sexta praga atingiu somente os egípcios e agora também os magos, que foram as úlceras, também ali desmoralizando os magos, que até então, acho que se eu não me engano, o terceiro ou quarto milagre, praga, e estavam tentando copiar, tentando fazer igual Moisés e Arão. Mas aí até aqui nas úlceras os magos também foram atingidos, ou seja, desmoralizando até os magos feiticeiros de Faraó. Sétima praga, Saraiva. Aqui nós vemos dois deuses sendo envergonhados. Deuses que não são deuses, entendeu? Deuses à visão dos egípcios. Íris e o deus Osíris acreditavam ter o domínio do fogo. Então, quando choveu Saraiva, também envergonhou essas duas divindades. A oitava, gafanhotos, contra o deus Shu, que é o deus do ar. E Quebet, relacionado aos insetos. Então, foram contra dois deuses aqui, mais dois deuses, que é o deus Shu, deus do ar, porque o gafanhoto, né, veio aquela nuvem, aquele vento que trouxe os gafanhotos. E Quebet, que é o deus dos insetos, ou seja, a gente tiver domínio sobre o vento ali, sobre o que trouxe e sobre os insetos. Então desmoralizou mais dois deuses. E a nona praga foi contra o principal deus dos egípcios, o deus Ra, relacionado ao sol. Então tinha um sol, eles cultuavam também um sol, chamado deus Ra. E ali quando eles ficaram em trevas, eles nem puderam sair de casa, eles não podiam nem se mexer, tamanha escuridão. Então, cadê o deus Ra, que era o sol? Então Deus ali envergonhou mais uma divindade deles. A 10ª praga foi ali a conclusão ali do poder divino ali, que Faraó se achava o próprio Deus, ele se achava uma divindade. E a morte dos primogênitos, pela tradição egípcia, o próprio Faraó era chamado de Horus na terra, Deus Horus. Ou seja, eles acreditavam ser uma divindade, que esse Deus Horus era responsável pela vida e pela morte. Então, quando veio a morte aos primogênitos, não só de Faraó, mas sim de todo ali o Egito e de animais, ou seja, também foi envergonhado o próprio Faraó, como já estava sendo todo o Egito. Então, as 10 pragas no Egito foram para mostrar o poder de Deus aos hebreus, aos egípcios e por todas as nações circunvizinhas, que só o Senhor é Deus. Deus é o único Deus verdadeiro, o que criou todas as coisas, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Qualquer coisa, se concorda, se não concorda, quiser deixar opinião, deixa aí nos comentários. Não sou dono da verdade, né? A minha visão é certa, mas traz o argumento aí nos comentários, até mesmo para próximos vídeos, tá bom? Tamo junto aí e muito obrigado aí.